Meus queridos irmãos, a paz do Senhor Jesus. Evangelho de Mateus, capítulo 24, versículo 35. Passará os céus e a terra, mas as minhas palavras não hão de passar. Em tempos de crise, eu e você precisamos estar firmados na palavra de Deus. Precisamos crer que a Bíblia é a palavra de Deus, para que não venhamos ser enganados com qualquer conversa, qualquer palavra. Vamos ver então o que a Bíblia diz a respeito dela mesma. Paulo, escrevendo em sua segunda carta a Timóteo, no capítulo de número 3, versículos 16 e 17, diz assim: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Essa ideia de que apenas parte da Bíblia é inspirada é mentirosa. Toda a Escritura é inspirada por Deus, é útil para o ensino, é útil para a repreensão, é útil para a correção, é útil para a educação na justiça, a fim de que todos sejam perfeitos na presença de Deus. Em tempos de tanta fake news, tantas histórias falsas, a Bíblia já nos advertia e ainda nos adverte a respeito das falsas doutrinas ou dos falsos profetas. Olha o que diz Deuteronômio, no capítulo 18, versículos 21 e 22. Se disseres no teu coração, como conhecerei a palavra que do Senhor não falou? Sabe que quando esse profeta falar em nome do Senhor e a palavra dele se não cumprir, nem suceder como profetizou, esta é palavra que o Senhor não disse. Com soberba a falou tal profeta, não tenhas temor dele. Então, meus irmãos, a própria palavra está nos ensinando. Alguém profetizou para você, se não cumprir, porque não veio de Deus. Não podemos ficar atormentados por coisas que o Senhor não falou conosco. 1 João capítulo 4, versículo 1 diz assim: amados, não deis crédito a qualquer espírito, antes provai os espíritos, se provém de Deus, porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo afora. Nesse período agora de coronavírus, o que tem aparecido de pessoas querendo colocar coisas como se fosse de Deus. É importante ouvir, você ouça, não precipite, vá orar, conheça a palavra de Deus, vai ler a Bíblia, consagra a sua vida, jejua, mas não sai falando coisas que você não tem certeza. Se essa palavra veio de Deus, vai cumprir. Se não veio, não vai cumprir. Terceira coisa, a Bíblia, irmãos, ela ensina a sua própria autoridade. Para ter autoridade tem que ser inerrante. Então a Bíblia, ela é autoridade naquilo que ela fala, porque a Bíblia não erra. Mateus capítulo 5, versículos 17 ao 20, disse Jesus: porque em verdade vos digo, até que o céu e a terra passem, nenhum i, nenhum tio jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um desses mandamentos, posto que dos menores, e assim ensinar aos homens, será considerado mínimo no reino dos céus. Aquele, porém, que os observar e ensinar, esse será considerado grande no reino dos céus. O próprio Jesus está dizendo que não podemos acrescentar nem retirar nada da palavra de Deus, porque toda a Escritura, ela é inspirada por Deus. Em quarto lugar, as Escrituras, ela usa a própria Escritura de maneira a apoiar a sua inerrância. Não há textos contraditórios em toda a Bíblia, não há. A Bíblia, ela se cumpre. A Bíblia, ela se concretiza. Um falou lá atrás, cá na frente, a palavra de Deus estará cumprindo. Mateus capítulo 22,
versículo 29, Jesus diz assim: errais, não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Aqui o Senhor está dizendo que os erros cometidos ali por aquele povo é porque não conhece as Escrituras e também não conhecem o poder de Deus. Os escritores do Novo Testamento citavam o Antigo Testamento, citavam textos do Antigo Testamento, e isto traz para nós segurança. A palavra de Deus se amarrando, se firmando, é a própria palavra ensinando a sua inerrância. Quando falamos de inerrância, nós falamos a respeito do próprio caráter do nosso Deus. O caráter do nosso Deus, irmãos, é perfeito, ele não mente. Números 23, versículo 19 diz assim: Deus não é o homem para que minta. 1 Samuel 15, 29 diz também: a glória de Israel não mente, nem se arrepende, porquanto não é homem para que se arrependa. Tito, capítulo 1, versículo 2, diz assim: na esperança da vida eterna, que o Deus que não pode mentir, prometeu antes dos tempos eternos. Hebreus, capítulo 6, versículo 18 diz: por isso Deus, quando quis mostrar mais firmemente aos herdeiros da promessa a imutabilidade do seu propósito, se interpôs com juramentos. Esta palavra, ela não falha. Nós podemos citar muitos outros textos provando a inerrância da palavra de Deus. A Bíblia fala, o Senhor Jesus falando a respeito dos finais dos tempos. Falou de terremotos, falou de pestes, falou de pragas, falou de pais contra filhos, filhos contra pais e uma série de outros cumprimentos que a palavra de Deus falou lá atrás e nós estamos vendo hoje. Meus queridos irmãos, em tempo de crise, é tempo de dobrar os nossos joelhos, é tempo de nos render ao Senhor, dizer: Senhor, eu creio em Ti, eu creio na Tua palavra, eu creio que o Senhor pode fazer muito mais além daquilo que pedimos ou pensamos. E eu tenho certeza que, cheios da palavra de Deus, vamos sair fortalecidos dessa crise, dando glória a Deus e exaltando o nome do Senhor. Que Deus abençoe sua vida, abençoe sua casa, abençoe sua família, abençoe o seu trabalho, que Deus abençoe a tua vida como um todo, no nome de Jesus. Um abraço do pastor Júnior, até amanhã, se Deus assim permitir.